como aquela pessoa que sempre chega atrasada e reclama e impreca contra o engarrafamento, contra a administração da cidade, mas nunca se preocupa em sair meia hora mais cedo, que independia inteiramente dela. Essa é a nossa primeira reflexão sobre esse livro de Epíteto. Pense um pouco a respeito. Essa ansiedade, que eu acho que inclusive deságua nessa ideia do uso do tempo como uma commodity, que você tem que fazer uma gestão dele para ter resultados, isso está profundamente ligado à experiência moderna, né? Assim, a experiência moderna é uma experiência de racionalização de tudo para atingir níveis de eficácia, atingir resultados. E é muito difícil porque os sucessos que a modernidade conseguiu, eu digo assim, científicos, telecomunicação, a organização do Estado, sucessos da medicina, certo? Isso tudo está ligado a uma lógica de organização, eficácia, objetividade, treinamento, e isso vai se acelerando. E aí a ansiedade que você pergunta, me parece que essa ansiedade, que é uma ansiedade social, ela está ligada à ideia de que a gente precisa controlar tudo. E por que você precisa controlar tudo? Você tem que bater meta, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter sucesso, você tem que ser uma pessoa ótima, você tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que respeita todo mundo, uma pessoa que na cama é maravilhosa, uma pessoa que sabe muito bem o que quer da vida, que ganha bem, certo? Razoavelmente bem. E isso tudo significa que você tem que ficar preocupado em se você vai ter sucesso, se você vai chegar lá, se vai dar certo. Então, e a depressão pode vir dessa ansiedade? Uma vez eu vi um sujeito falar assim que a depressão era você viver no passado e a ansiedade era viver no futuro. Achei engraçado essa ideia. Mas nisso que você fala, é claro que você começa a fracassar. E aí tem até autores sociólogos que trabalham com diálogo com a psicanálise e tal, que eu lembro aqui, alguns deles, que dizem que essa demanda de eficácia, né? Essa demanda de eficácia e de resultados, ela implica necessariamente algum momento em que você fracassa. Porque o discurso embaixo dessa modernização é o seguinte: você é potente, você é emancipado, você vai conseguir, você é dono de si. E todo mundo também, não é só você, né? É todo mundo nessa. Como evidente que você não é plenamente dono de si, ninguém é plenamente emancipado, ninguém é absolutamente potente. Na verdade, a gente é bastante insuficiente. Na hora que o que acontece é que o discurso é para você ser o máximo, linda, lindo, maravilhoso, inteligente, bem-sucedido, seguro, mas, na verdade, todo mundo acaba fracassando em algum nível. O resultado é que o contrato social fica meio na base de contrato social entre deprimidos. Eu não sou tão poderoso quanto achei que era. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades e não desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. É algo que já virou até dito popular, não é? Se cada um se dedicar àquilo que lhe corresponde e fizer o seu melhor, será exemplo para que outros o copiem. Quando não faz e critica os erros alheios, se você estende isso a uma sociedade, fica um monte de pessoas que não fazem e ficam criticando aqueles que tentam fazer. Isso com certeza não te torna livre e faz com que você esteja constantemente fugindo de si próprio, nesse observar o que falta no outro, não ver o tanto que falta em nós mesmos. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade.
Os outros não poderão feri-lo, você não fará inimigos nem será prejudicado. Seja fazendo aquilo que te compete, que os outros te amem, que os outros te odeiem, mas eles não podem invadir o seu espaço. Podem te criticar, mas não podem te corromper nem te tirar do teu caminho. Quando começamos a ficar alheios da nossa vida para criticar a alheia, a vida do outro, a vida do próximo ou do distante, ficamos sujeitos à revolta, ao ódio, à revanche de todos esses seres. Uma vida vazia e que atrai muitos elementos negativos. Se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É possível que até mesmo precise privar-se de riquezas e poder se quiser atingir a felicidade e a liberdade. A felicidade e a liberdade reais dos seres humanos muitas vezes são bem diferenciadas do preço que se paga para ter riqueza e poder num determinado momento histórico. No nosso, por exemplo, muitas vezes para adquirir essas coisas, não digo que todas as vezes, mas algumas sim, é necessário pagar o tributo da tua dignidade. Não pague. Aí você não vai encontrar nenhuma felicidade nem realização, tendo deixado para trás esses dois elementos que são fundamentais. Para que você chegue a algum sucesso na vida, alguma realização na vida, necessariamente junto com você tem que ir o seu caráter íntegro e a sua dignidade inalterada. Caso contrário, não vale a pena. Qualquer preço que cobre isso de você está muito caro. Qualquer condição que você queira adquirir a este preço é injusta, não é válida, e terá que aprender a renunciar a ela. Epíteto foi um filósofo estoico, nascido em 55 d.C., na Frígia, que é o litoral oriental, o extremo oriente de Roma, e morre em 135 em Nicópolis, ou seja, viveu 80 anos. Viveu uma vida difícil, foi escravo de Epafrodito, que era o secretário de Nero, estudou com o estoico Musônio Rufo, foi expulso de Roma pelo Edito de Domiciano e permaneceu o resto da sua vida vivendo em extrema simplicidade, ensinando filosofia. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Ou seja, a ideia principal desse parágrafo, serenidade e felicidade, depende de distinguir o que depende de nós e o que não depende de nós. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos, as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Estas áreas são justificadamente da nossa conta, porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza de nossa vida interior. Seja aquilo que nós emanamos, aquilo que presenteamos ao mundo, em pensamento, palavra, ação, sentimento, tudo isso depende de nós. Está inteiramente sob nosso poder transformá-lo. Fora de nosso controle, entretanto, estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros ou qual é a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Inclusive, Epíteto costumava dizer que lutar contra aquilo que não depende de nós e em relação àquilo que depende de nós não fazer nada, isso é um verdadeiro escravo. Ou seja, as circunstâncias externas que nos atingem, essas não dependem de nós. Lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência determinada pelos caprichos ou ações dos outros.
Lembre-se também do seguinte: se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões dos outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Ou seja, ao invés de lidar com aquilo que depende inteiramente de você, luta com aquilo que não depende. É como aquela pessoa que sempre chega atrasada e reclama e impreca contra o engarrafamento, contra a administração da cidade, mas nunca se preocupa em sair meia hora mais cedo, que independia inteiramente dela. Essa é a nossa primeira reflexão sobre esse livro de Epíteto. Pense um pouco a respeito.